O vídeo deixou Piyumi completamente enfurecida. Consumida pela raiva e pela dor da traição, ela partiu para cima de Ishara, exigindo que ela saísse imediatamente. Mas Ishara não se intimidou e desafiou Piyumi, insistindo que Ravindra assumisse a responsabilidade pelos seus atos. O clima ficou tenso, e, em meio à pressão, Piyumi, que já estava debilitada, desmaiou devido ao estresse. Ishara, rapidamente, pediu ajuda e Piyumi foi levada de urgência ao hospital. E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos falar sobre mais uma história real, e essa, vou te dizer, é de deixar qualquer um de queixo caído. Estamos indo parar em Nuwara uma cidade linda no Sri Lanka, mas não se deixe enganar pela paz do lugar. Essa história é tudo, menos tranquila. No centro de tudo, temos um marido que não só bagunçou sua própria família, mas também deixou muita gente de cabelo em pé com seu comportamento totalmente fora do normal. Ele tem esse hobby peculiar de se meter em relacionamentos, sempre dando um jeitinho aqui e ali, e, mesmo com o tempo passando, ele não conseguia largar esse vício. Quer saber tudo o que aconteceu nessa história escandalosa? Então fica com a gente, porque vamos te contar todos os detalhes. Antes de começarmos a história de hoje, não esquece de dar aquele like, comentar o que achou e se inscrever. Compartilha com os amigos para que possamos alcançar ainda mais pessoas. Agora, vamos ao que realmente importa. A história de hoje acontece em Nuwara, uma cidade linda no Sri Lanka. Conhecida por seu clima fresquinho, jardins de chá gigantes e fábricas de chá que não param, Nuwara é um dos maiores polos produtores de chá do país. E é aí que entra o nosso personagem principal, Ravindra, um gerente de operações em uma dessas fábricas. Ravindra não teve a vida mais fácil desde o início. Cresceu em uma família pobre e, por causa disso, nem terminou o ensino médio. Passava os dias tocando violão e se distraindo, mas, de alguma forma, sempre estava envolvido com várias namoradas. Seus amigos até chamavam ele de Ravindra, o conquistador de mulheres. Aí, um dia, ele conheceu alguém que virou tudo de cabeça para baixo. Piyumi, uma jovem rica. Quando Ravindra soube que Piyumi vinha de uma família abastada, ele não pensou duas vezes. Terminou com todas as suas namoradas e focou em conquistar Piyumi. O relacionamento deles foi rápido, e em 1995 estavam casados. Apesar de Piyumi ser 9 anos mais velha, o casal parecia bem sólido. Eles tiveram 2 filhos, que se mudaram para Kandy para estudar, deixando Ravindra em casa com Piyumi e a empregada. A vida parecia perfeita. Ravindra trabalhava como gerente de operações na fábrica de chá, garantindo que tudo rolasse bem. Piyumi, por sua vez, administrava as grandes plantações de chá e os campos de arroz que havia herdado. E, apesar de todo o dinheiro, eles eram conhecidos por sua humildade e generosidade, sempre ajudando quem precisava. Ravindra também era a imagem da saúde. Se exercitava, comia bem e incentivava todos a viver de forma saudável. Mas, por mais perfeita que fosse sua vida, ele não conseguiu deixar alguns hábitos para trás. Mesmo depois de tantos anos de casamento e filhos, os velhos comportamentos de Ravindra começaram a aparecer. Em 2020, durante a pandemia, Ravindra se envolveu com um projeto de saúde emergencial em uma fundação local. Foi aí que ele se aproximou de Amaya, uma das administradoras da fundação. Amaya era jovem, solteira, e a comunicação entre eles era feita por mensagens e telefonemas. Piyumi, que também estava envolvida no projeto, ficava mais nos bastidores, deixando Ravindra à frente de tudo. Com o tempo, o relacionamento de Ravindra e Amaya foi se tornando mais íntimo. O que começou como uma parceria profissional virou algo bem mais pessoal, até que estavam agindo como um casal. No final de novembro de 2020, Ravindra e Amaya estavam completamente envolvidos em um caso. Para Amaya, Ravindra não era apenas um homem de família sábio e gentil. Ele era carismático, calmo e alguém que fazia seu coração bater mais forte toda vez que estavam juntos. Ela não conseguia resistir à atração que sentia por ele. Na verdade, parecia que Amaya estava mais atrás de Ravindra do que ele dela, principalmente depois que ele a convenceu a se entregar a ele pela primeira vez. A partir daquele momento, ela não queria mais se afastar dele,
estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar perto. E, mais uma vez, Ravindra mostrou que seu charme com as mulheres ainda estava afiado como nunca. No começo, Ravindra e Amaya tentaram manter tudo em segredo. Os dois tomaram muito cuidado para preservar suas reputações e o casamento de Ravindra. Se encontravam em lugares discretos para viver o romance de forma escondida. Mas, com o tempo, o relacionamento foi se aprofundando, e Amaya sugeriu alugar uma casa onde pudessem passar mais tempo juntos. Mesmo sabendo das consequências, Ravindra cedeu. A casa se tornou o refúgio deles, o lugar onde podiam se ver após os dias longos de trabalho de Ravindra. Durante mais de 3 meses, o caso deles permaneceu oculto. Mas, em março de 2021, tudo veio à tona. O filho de Ravindra, Tuzita, começou a desconfiar do comportamento do pai. Em um dia qualquer, ele conseguiu acessar o celular de Ravindra e encontrou provas chocantes da infidelidade do pai. Mensagens, fotos e até vídeos de Ravindra com outra mulher. Mas uma foto, em especial, chamou a atenção. Uma imagem de Ravindra sem roupas, em um quarto. Assim que viu, Tuzita correu para contar tudo à mãe, Piyumi. A revelação destruiu a família. Piyumi ficou furiosa, se sentindo completamente traída pelo homem com quem construiu uma vida. Reconhecendo a pessoa na foto, ela foi até a fundação onde Amaya trabalhava e, furiosa, ameaçou cancelar a parceria de trabalho que já durava quase um ano. O que deveria ter sido uma colaboração produtiva virou, na sua visão, um foco de caos e destruição para sua família. A fundação respondeu rapidinho. Emitiu um pedido de desculpas e confrontou Amaya, deixando claro que suas ações não eram aceitáveis, e até ameaçaram demiti-la. O caso, que até então era mantido em segredo, agora estava exposto, bagunçando tanto a vida pessoal quanto a profissional de Ravindra. A revolta da família de Ravindra foi grande. Sentindo o peso do que havia feito, ele pediu desculpas à esposa e aos filhos e tomou a decisão de abandonar o projeto que causou tanto transtorno na vida deles. No entanto, Tuzita não se contentou com um simples pedido de desculpas. Movido pela raiva, foi até a fundação onde Amaya trabalhava e a humilhou publicamente na frente dos colegas, o que afetou ainda mais o estado emocional de Amaya. Depois disso, Amaya decidiu pedir demissão antes que a fundação tomasse qualquer ação disciplinar. Ela sumiu por um tempo, cerca de um mês, até reaparecer em Kurunegala, onde começou a trabalhar em uma loja de cosméticos. Mesmo assim, ela tentou se reaproximar de Ravindra, entrando em contato com ele secretamente várias vezes. Ela chegou a esperá-lo no estacionamento da fábrica de chá onde ele trabalhava. Porém, Ravindra, agora focado em reconquistar a confiança da sua família, a evitava completamente, apesar de as lembranças do caso ainda estarem presentes em sua mente. Aos 49 anos, Ravindra não era mais um jovem, mas seu carisma e presença de autoridade continuavam inegáveis. Ele se vestia com elegância, caminhava com confiança, e sua aura de liderança o tornava uma figura impossível de ignorar. Muitas pessoas, principalmente as mulheres ao seu redor, não podiam deixar de admirar sua postura e aparência. Seu jeito polido e sua estrutura robusta o tornavam uma figura magnética entre os funcionários da fábrica, incluindo algumas das catadoras de chá que, frequentemente, flertavam com ele. De fato, algumas dessas mulheres se perguntavam o que Ravindra havia visto em Piyumi, já que ela era mais velha e, como elas diziam, nada glamourosa. Surgiram até teorias malucas, como a de que Piyumi usava um amuleto místico, chamado Suzuk, para manter Ravindra ao seu lado. Mas a maioria concordava que a riqueza e a herança de Piyumi tiveram um papel bem importante no casamento dos dois. Enquanto isso, Ravindra continuava a atrair a atenção de todos ao seu redor. Uma funcionária em particular, Upeksha, uma viúva de 21 anos, acabou chamando sua atenção. Ela trabalhava a tempo integral na fábrica de chá e, com o tempo, começou a receber tarefas especiais de Ravindra. Aos poucos, ela começou a ajudá-lo no escritório algumas vezes por semana, e logo suas visitas se tornaram quase diárias. Upeksha não conseguia deixar de se sentir atraída por Ravindra. Os elogios discretos dele e o jeito encantador de agir faziam ela se sentir especial. Logo, ela passou a flertar com ele abertamente, incentivada pela personalidade carismática e brincalhona de Ravindra. Em casa, ela passava os dias sonhando acordada com ele,
curtindo suas fotos nas redes sociais e postando status que deixavam claro o quanto a admirava. Ravindra, tentando não parecer indiferente, respondia com piadinhas e comentários descontraídos, o que só aumentava ainda mais o interesse de Upeksha por ele. Em maio de 2021, as suspeitas de Piyumi sobre o comportamento de Ravindra começaram a ressurgir. Ele, que sempre foi pontual e chegava em casa às 17 horas, agora estava ficando até mais tarde na fábrica, dizendo que estava lidando com um trabalho importante. Isso era completamente fora do seu padrão. Ravindra sempre priorizara o tempo com a família e deixava as tarefas à noite para a equipe do turno da noite. Nunca havia falado sobre um trabalho urgente antes. Então o que estava acontecendo? Incentivada pelos filhos, Piyumi decidiu investigar. Um dia, ela foi até a fábrica e discretamente perguntou à equipe e aos seguranças sobre esse tal trabalho importante. As respostas, no entanto, foram vagas e desconfortáveis. A verdade é que ninguém sabia o que Ravindra fazia depois das 17 horas. Eles apenas sabiam que ele saía do escritório no horário, mas não ia direto para casa. A confusão de todos só aumentou as suspeitas de Piyumi. Quando Ravindra soube da visita de Piyumi à fábrica, ficou furioso. O acusou de envergonhá-lo diante da equipe, fazendo parecer que eles não estavam se dando bem ou, pior, que ele estava fazendo algo errado. Mas Piyumi, firme em sua posição, respondeu que se ele estivesse escondendo algo ou desviando-se do caminho, enfrentaria as consequências. Ela lembrou que a casa, a riqueza da família e até o emprego dele na fábrica vinham da família dela. E, claro, seus filhos ficariam devastados se soubessem o que ele estava fazendo. Pressionado, Ravindra prometeu voltar para casa no horário a partir de então. A ideia de perder tudo fez aceitar. Mas estava claro que ele temia mais a perda do controle financeiro de Piyumi do que a decepção dela. No início de setembro de 2021, começaram a surgir rumores sobre o trabalho de Ravindra. A equipe da fábrica começou a notar discussões frequentes e acaloradas no escritório dele, muitas vezes envolvendo Upeksha, a jovem viúva que estava cada vez mais presente ali. Embora ninguém se atrevesse a falar abertamente sobre isso, os sinais de tensão estavam claros. Upeksha foi vista várias vezes com os olhos inchados e lacrimejantes, e em outros dias, com hematomas nas bochechas. Ela se recusava a dar explicações sobre o que estava acontecendo, deixando espaço para as especulações. E logo, os rumores sobre um caso secreto entre Ravindra e Upeksha começaram a se espalhar entre os trabalhadores. Em meados de setembro, Ravindra decidiu tirar uma pausa do trabalho, aproveitando a oportunidade para viajar com Piyumi para Kandy, alegando que a intenção era visitar seus filhos. Mas, enquanto estavam em Kandy, Ravindra tomou uma decisão drástica. Ele entrou em contato com um colega de confiança na fábrica e mandou demitir Upeksha na hora. Alegou que ela estava causando problemas, era rancorosa e não se encaixava mais na equipe. Com sua influência e poder, a ordem foi executada de imediato. No final do dia, Upeksha foi demitida e proibida de voltar. Naturalmente, Upeksha ficou furiosa. Depois de ser mandada embora, ela fez várias visitas à casa de Ravindra, mas sempre encontrava a casa vazia, já que a família estava fora da cidade. Irritada, ela começou a atirar pedras na porta e nas janelas da casa, gerando um verdadeiro alvoroço na vizinhança. Preocupados, os vizinhos ligaram para Ravindra, avisando sobre os distúrbios. Ravindra, sem perder tempo, entrou em contato com um amigo, que rapidamente localizou a residência de Upeksha. Em seguida, ele enviou uma mensagem ameaçadora, avisando-a para se afastar de sua família ou enfrentar sérias consequências. De acordo com vizinhos próximos à casa de Upeksha, homens misteriosos começaram a aparecer mais tarde, atirando pedras na porta e intimidando-a. Sentindo-se cada vez mais insegura e assustada, Upeksha deixou a casa em uma semana e voltou para sua cidade natal, Pallekele. No começo de outubro de 2021, Ravindra e Piyumi retornaram a Kurunegala. Ravindra voltou ao trabalho no dia seguinte, agora acompanhado de uma nova assistente, uma jovem colhedora de chá que estava na empresa há apenas uma semana. Ele rapidamente a promoveu a sua assistente pessoal, o que gerou muitos olhares curiosos por parte da equipe. Enquanto isso, os rumores sobre a demissão abrupta de Upeksha começaram a circular, e não eram nada bons. A fofoca na fábrica dizia que Upeksha havia sido demitida porque estava grávida, e não apenas grávida,
mas esperando um filho de Ravindra. Esse boato chegou até o próprio Ravindra, através de seu chefe, que mencionou que o Peksha havia afirmado ao gerente que o bebê era dele. Ravindra negou veementemente, dizendo que tudo não passava de um mal-entendido. Ele retratou o Peksha como uma mulher rejeitada, que havia se declarado apaixonada por ele e implorado para se tornar sua segunda esposa, um pedido que ele havia recusado firmemente. Para Ravindra, o boato da gravidez não passava de uma tentativa de manchar sua reputação após ele ter rejeitado o Peksha. Apesar dos esforços de Ravindra para controlar a história, os rumores só ganharam mais força. As coisas pioraram ainda mais quando fotos começaram a circular em um grupo de bate-papo da fábrica. Fotos de Ravindra e o Peksha se beijando no escritório e outra em uma sala privada. Essas imagens deixaram pouco espaço para dúvidas entre os colegas de trabalho e deixaram Ravindra em pânico. Ele estava apavorado com a possibilidade de Piyumi descobrir a verdade e fez de tudo para tentar encobrir seus rastros. Tentando evitar um confronto em casa, Ravindra sugeriu outra viagem para fora da cidade, dizendo que seria uma boa oportunidade de visitar seus filhos de novo. Mas Piyumi não estava nem um pouco interessada. Ela recusou, dizendo que ainda estava cansada da viagem anterior e não queria saber de mais viagens. Em vez disso, ela insistiu em ficar em casa. No início de outubro de 2021, Piyumi recebeu uma ligação chocante de uma mulher que dizia estar grávida de 4 meses do filho de Ravindra. A mulher, que se apresentou como Ishara, convidou Piyumi para se encontrarem pessoalmente e discutir o assunto. Cética, mas curiosa, Piyumi aceitou. Quando se encontraram, Ishara apresentou uma série de evidências, registros de bate-papo, áudios íntimos, e o mais comprometedor de tudo, um vídeo de 4 minutos mostrando Ravindra em uma situação muito comprometedora com ela. O vídeo deixou Piyumi completamente enfurecida. Consumida pela raiva e pela dor da traição, ela partiu para cima de Ishara, exigindo que ela saísse imediatamente. Mas Ishara não se intimidou e desafiou Piyumi, insistindo que Ravindra assumisse a responsabilidade pelos seus atos. O clima ficou tenso, e, em meio à pressão, Piyumi, que já estava debilitada, desmaiou devido ao estresse. Ishara, rapidamente, pediu ajuda e Piyumi foi levada de urgência ao hospital. Quando Ravindra soube que Ishara estava envolvida na queda de sua esposa, ele entrou em pânico. Furioso, foi ao hospital e confrontou Ishara, pedindo que ela se afastasse. Mas, ao contrário de Upeksha, que fora intimidada a se calar, Ishara estava determinada a expor a verdade. Ela não se conteve, de forma corajosa, fez questão de chamar atenção para a infidelidade de Ravindra, manchando a reputação dele que até então era impecável. Ravindra, desesperado para evitar mais conflitos, saiu do hospital apressado, tomando providências para transferir Piyumi para o Hospital Regional de Kurunegala, além de planejar se livrar de Ishara, a qual considerava uma causadora de problemas. 4 dias após a transferência, a saúde de Piyumi começou a melhorar, e seus filhos chegaram para visitá-la. Mesmo triste e abalada, Piyumi decidiu não contar toda a verdade sobre Ravindra, com medo de devastar ainda mais os filhos. Mas Ishara, sem vontade de recuar, fez questão de ir até o hospital regional alguns dias depois, determinada a confrontar Ravindra novamente. Quando Ravindra viu, ficou completamente nervoso. Ele a puxou rapidamente para uma sala isolada perto dos banheiros, tentando mantê-la longe de sua esposa e filhos. Ishara não se intimidou e exigiu justiça, mas Ravindra perdeu o controle e reagiu com violência. Ele a agarrou pelo pescoço, tentando silenciá-la de qualquer jeito. Mas Ishara não ficou quieta. Em um ato desesperado, ela tirou uma faca de sua bolsa e se defendeu. O barulho atraiu os funcionários do hospital, mas, quando chegaram, já era tarde demais. Ishara havia conseguido subjugar Ravindra, e o gerente de 55 anos não resistiu aos ferimentos, falecendo 2 horas depois. Ishara foi imediatamente levada sob custódia pelas autoridades, encerrando de forma trágica e dramática a história da vida dupla de Ravindra. Durante mais de uma semana, Ishara permaneceu em silêncio, guardando suas emoções. Mas a história ganhou um novo rumo quando seus advogados trouxeram Upeksha, a ex-funcionária da fábrica, de seu vilarejo em Gurudenia para testemunhar sobre o comportamento de Ravindra. Upeksha revelou que estava grávida de 7 meses, resultado de seu envolvimento com Ravindra.
Ela também confessou que, na época, achava que era a única vítima do carismático gerente, mas logo descobriu que não estava sozinha. Ishara também havia sido seduzida por ele. Encorajada pelo depoimento de Upeksha, Ishara finalmente admitiu que queria ter falado antes, mas se manteve em silêncio depois de ver como Ravindra havia tratado Upeksha, ameaçando e silenciando-a. No entanto, quando descobriu que estava grávida, ela não pôde mais ficar quieta. Sentiu que precisava expor a verdadeira face de Ravindra. Ela não podia permitir que outras mulheres caíssem na armadilha do charme manipulador dele. Foi revelado, então, que Ravindra, que por muito tempo foi admirado e respeitado, tinha um padrão de seduzir mulheres vulneráveis, especialmente jovens viúvas ou recém-contratadas na fábrica. Ele as conquistava com promessas doces, apenas para deixar um rastro de destruição atrás de si. O advogado de Ishara trabalhou sem parar para reunir mais provas, e para isso, até trouxe a Maya, a ex-amante de Ravindra, para depor no tribunal. A Maya revelou que Ravindra não só a seduziu, mas também fez promessas de casamento, só para se tornar ameaçador e manipulador depois de conseguir o que queria. Ela trouxe provas, como registros de bate-papo, gravações de voz e até mesmo o anel que Ravindra deu a ela durante o caso. A Maya admitiu que teve sorte de não engravidar, graças às precauções que tomou, mas se solidarizou profundamente com Upeksha e Ishara, que tiveram que lidar com as consequências das promessas quebradas de Ravindra. O depoimento de Amaya pintou um retrato ainda mais sombrio de Ravindra. Ela contou como, depois de prometer casamento e um futuro melhor, ele se tornou frio e até a ameaçou de morte caso ela ousasse expô-lo. Upeksha e Ishara acreditaram nas mentiras de Ravindra e se entregaram a ele, mas foram abandonadas e orientadas a interromper a gravidez. Ficou claro que o charme dele era só uma fachada que escondia um homem manipulador, que usava as mulheres para o seu próprio prazer. Enquanto isso, Piyumi e seus filhos tentavam lidar com as provas que se acumulavam contra o falecido Ravindra. No começo, eles recusaram as alegações, dizendo que eram mentiras para sujar a memória dele. Mas as evidências eram inegáveis: fotos, mensagens e depoimentos de várias mulheres. No fundo, Piyumi já desconfiava da infidelidade do marido, mas preferiu ficar quieta para proteger a reputação da família e evitar que seus filhos passassem vergonha. O julgamento no tribunal também revelou algo ainda mais chocante. Ravindra tinha prometido uma casa para Upeksha e até afirmado que se divorciaria de Piyumi para se casar com ela. Essas falsas promessas só mostraram o quanto Ravindra manipulava as mulheres ao seu redor, deixando um rastro de decepção e traição. No fim, o Tribunal Superior de Kurunegala, no Sri Lanka, deu sua sentença sobre o trágico caso de Ishara e o falecido Sr. Ravindra. Depois de analisar todas as provas, incluindo as imagens de câmeras de segurança do hospital, o juiz e o júri concluíram que Ishara agiu em legítima defesa. O vídeo mostrou claramente que Ravindra foi o agressor, atacando primeiro um funcionário da fábrica de chá. Em uma tentativa desesperada de se proteger, Ishara reagiu, o que infelizmente resultou na sua morte. Apesar das circunstâncias, Ishara foi condenada a 15 anos de prisão, a pena máxima, por suas ações. O tribunal reconheceu que, embora tenha agido em legítima defesa, a intensidade de sua reação justificava consequências legais. Por outro lado, Amaya e Upeksha, que também haviam sido vítimas da manipulação e do comportamento predatório de Ravindra, não foram punidas. Elas foram tratadas como vítimas do charme e da mentira de Ravindra. Parece que a família de Ravindra optou por não apelar da decisão, talvez devido às provas esmagadoras contra ele. As fotos, os vídeos e os depoimentos de várias mulheres deixaram claro seu comportamento inadequado. Se Ravindra tivesse sobrevivido, é bem provável que enfrentasse sérias consequências legais pelas suas atitudes predatórias. Esse caso deixou a comunidade em choque, servindo como um lembrete de como o abuso de poder e a manipulação podem levar a consequências devastadoras. Também deu voz às mulheres que foram silenciadas por tanto tempo, revelando a verdade sobre a vida dupla de Ravindra. Embora a justiça não cure todas as feridas, trouxe ao menos um fechamento para aqueles que sofreram com as ações dele. Que lições podemos aprender com essa história?